Gente, hoje a gente vai abordar, né, o sistema reprodutor. Por quê? Porque a gente tá falando de... aliás, não estamos falando, a gente vai entrar vamos falar sobre taxa de mortalidade e de natalidade e equilíbrio de população em se tratando de população humana. Então, essa aula a gente vai falar das fases da vida, tá? Infância, adolescência, vida adulta e velhice. Mas antes de tudo, né? Porque para a gente chegar a nascer, a gente precisa passar por essas fases aqui, principalmente essas três aqui, né? Então a gente precisa entender cada uma delas e a gente nasce por quê? Porque nós temos um sistema reprodutor, tá? Nós temos aqui o sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, tá bom? Bom, a gente vai começar falando sobre o sistema reprodutor masculino, tá? Rapidamente, o que acontece na nossa infância? A gente tem os órgãos feminino e masculino somente como como que eu diria? Uma forma de diferenciação, tá? Então, meninas vão nascer com a vulva, certo? Externa, e os meninos com o pênis. Só que esses órgãos, eles não são funcionais. O que vai acontecer? Na adolescência, esses meninos e meninas, eles vão passar por várias mudanças para que esses órgãos se tornem funcionais, né? Feminino e masculino. Então, a adolescência nada mais é do que uma preparação para a menina e o menino se reproduzirem, tudo bem? Bom, é uma preparação, certo? Então, na adolescência, ocorre a maturação desses órgãos, tá? Então, inicia-se por conta dos hormônios que são fabricados de forma maior, né? Então, inicia-se a produção de espermatozoides pelas meninas e, óvulo pelas meninas e espermatozoide pelos meninos, tudo bem? Bom, e aí acontece essa produção de espermatozoide justamente porque os meninos, eles começam nessa fase a produzir a testosterona, tá? O hormônio masculino testosterona faz com que os meninos comecem, né, a ter o testículo funcional, porque ele existe, só que de forma, ele é como se estivesse adormecido. Até os 12 anos, mais ou menos, ele está adormecido. No momento que o menino faz 12 anos, ele entra na adolescência, o que acontece? Ele começa a produzir testosterona. Essa testosterona vai fazer com que comece a produzir os espermatozoides, certo? E todo esse trato reprodutor aqui, ó, todo esse sistema reprodutor começa a funcionar. Porque se eu estou produzindo, né, o menino está produzindo espermatozoide, esse espermatozoide ele vai ter que sair, certo? E para ele sair daqui, ele precisa de outros locais funcionais também. Então, o espermatozoide, ele é produzido aqui no testículo, ele é armazenado aqui no epidídimo, certo? E aqui nesse canal eferente aqui, ele sai quando tem lá a sua, vamos dizer assim, maturação não. Quando ele tem o estímulo, ele vai sair, certo? Aqui na vesícula seminal aqui vai ser jogado o sêmen. Ó, espermatozoide é uma coisa, esperma é outro. O esperma é igual ao sêmen. Então, aqui vai ser jogado o sêmen. Aqui na próstata vai ser jogado o líquido prostático para que esse espermatozoide ele possa ter energia para sair e aguentar dentro da vagina da menina, da mulher, por algum tempo.
Bastante não, algum tempo, certo? Então, esse líquido prostático aqui, ele tem que ter um pH alcalino, porque a vagina da mulher, ele tem um pH ácido. Então, para neutralizar, para que ele não morra dentro da vagina, né? Para que ele consiga chegar até o óvulo, é necessário que esse sêmen tenha esse líquido prostático também, tá? Aí ele vai sair, esse processo é chamado de ejaculação, e para ter uma ejaculação, o pênis tem que estar ereto, certo? Ele sai e dentro da vagina, né? Então ele entra aqui dentro da vagina, aqui ó, eu tenho o colo do útero, olha o tamanho do útero. Ele vai entrar aqui, e se aqui no ovário o ovário tiver liberado um óvulo, o que vai acontecer com esse espermatozoide? Ele vai encontrar o óvulo aqui, vai fecundar e aqui ele vai ser implantado, né? Vai demorar alguns diazinhos aqui, mas ele vai descer pela tuba uterina, vai cair no útero e vai ficar implantado aqui, certo? Tá? Aí aqui, se tiver bebê, esse bebê vai se desenvolver, vai crescer de tamanho, tá? Até que, com 40 semanas, ele é expelido por esse canalzinho aqui pequenininho, certo? Bom, o que eu quero agora falar desse pedacinho aqui, ó, o ovário propriamente dito. Vamos aumentar ele de tamanho, ó, o ovário tá aqui. Aqui é que acontece a ovulação, tá? Esses daqui são os folículos por onde o óvulo é produzido. Então, aqui, quando a menina se torna mocinha, né, que a gente fala, quando ela tem a primeira menstruação, que é chamado de menarca, o que acontece? Acontece essa ovulação, essa formação de óvulos dentro desses folículos aqui. Aí, o que acontece? Esse folículo, ele vai maturando, vai amadurecendo, até que esse óvulo, que é chamado de ovócito secundário, ele vai ser expelido para a tuba uterina, tá? Isso acontece uma vez por mês. Então, a mulher, ela tem uma quantidade de óvulos para ser produzidos, né? Já dentro do ovário. Então, é como se aqui tivesse uma caixinha com, por exemplo, 50 óvulos pré-produzidos, que a gente chama de ovócito primário, tá? Então, estão pré-produzidos aqui, e aí, a cada mês, um sai. Se não acontece a fecundação aqui, o que vai acontecer? Esse óvulo, ele vai ser expelido, e toda essa parte aqui, que foi arranjada para poder receber esse óvulo, que agora vai se chamar ovo, se ele for fecundado, ele chama ovo. Se não acontecer, vamos dizer assim, desse ovo grudar aqui nessa parede uterina, essa parede uterina, então, ela vai descamar. Ela descamando, ela vai ter que sair, né, gente? É como se fosse uma caminha que é produzida para receber esse ovo. Se ela não tem o ovo implantado aqui na parede, então ela cai. E aí ela cai em forma de menstruação, tudo bem? Que também acontece regularmente, ou, dependendo, irregularmente, uma vez por mês, né? Mais ou menos uma vez por mês, depende de muitas outras coisas que a gente vai falar, quem sabe, em outras aulas. Bom, olha só, aqui é a maturação do óvulo. Olha só, aqui ele é chamado de ovócito primário, ele está dentro de um folículo primário, e aí ele vai maturando até que saia como ovócito secundário. Quando ele sai, o que acontece? Esse corpo aqui, ele tem que se fechar, né? Porque aí já vai tendo outros ovócitos primários aqui para na fila, é como se fosse uma fila, tá? E aí ele vai se tornando corpo amarelo. Quando ele cicatriza, a gente menstrua. Tudo bem? Meninas, né, menstruam. Bom, isso tudo nas meninas
essa mudança, esse início de produção de estrógeno no corpo, inicia-se, tem meninas que iniciam-se aos 8 anos, tá? Dos 8 aos 12, às vezes 13, 14, né? Porque às vezes as meninas têm uma menstruação tardia. Tudo isso aqui vai acontecer por volta dessa fase, que a gente chama de fase da adolescência. Nos meninos, geralmente, é nos 12 anos que a gente vê as mudanças, né? Tanto no corpo das meninas como no corpo dos meninos, tá? A gente vê lá formação de pelos, né? Principalmente embaixo das axilas, né? Nos órgãos genitais também, né? As meninas, elas têm um alargamento do quadril, tem a formação dos seios, né? Os meninos, eles têm o órgão sexual aumentado, a voz muda, né? Tudo isso por conta da testosterona, no caso dos meninos, e do estrógeno, no caso das meninas, tá? Bom, aí falando sobre reprodução propriamente dita, o que acontece aqui? O gameta masculino, essa bolinha com setinha para cima, é masculino, tá? É palavra masculina. Aí a bolinha com a cruzinha para baixo é feminino. Então, o espermatozoide, que é o gameta masculino, se ele se encontrar com o óvulo, o que vai acontecer? Fecundação, né? Vai se formar o ovo ou o zigoto. Esse zigoto é chamado de zigoto por 3 dias, tá? Depois dos 3 dias, ele vai ser chamado de embrião, tá? Até os 3 meses ele é um embrião. Depois dos 3 meses, ele passa a ser chamado de feto. E aí, quando nasce o bebê, ele é chamado de bebê, tudo bem? Bom, esse espermatozoide, graças ao testículo, ele é produzido, como a gente já falou aqui embaixo. E o óvulo, graças aos ovários da mulher, é produzido também. E graças a 2 hormônios, né, gente? No caso dos testículos, testosterona. No caso dos ovários, estrógeno. Vocês não podem esquecer disso, certo? Numa próxima aula, a gente vai falar, né, na aula do MIT, a gente vai falar sobre menstruação, vamos abordar a menstruação melhor, e a gente vai falar da progesterona também, porque, na verdade, a mulher, né, vamos dizer assim que, no caso dela, ela tem que ser mais complicado, né, gente? Não podia ser fácil, porque olha o tamanho que a gente vira, olha o nosso útero, olha o tamanho que ele é bem pequenininho, e de repente ele cresce para abrigar uma criança grandona, né? 2, às vezes 3 crianças. Então, a gente não pode ser uma coisa simples, tem que ser bem complicado. E isso se reflete também ao nosso sistema reprodutor, principalmente na formação desses óvulos aí, tá bom? Então, por hoje, por enquanto, é só. Vejo vocês em outro momento. Muito obrigada pela atenção.